Olá, sou o professor Cícero Santos. Hoje nós faremos um aulão de matemática do nono ano sobre a prova SAEB. Os objetivos desta aula é resolver questões semelhantes à prova SAEB, praticar técnicas de resolução de questões e economizar tempo e cálculo em resoluções. Então vamos lá. Nós temos aqui a primeira questão, questão 1, que tem o descritor 1. Observe abaixo a representação de parte do mapa de uma cidade planejada. Então, quando você for resolver uma questão, eu sugiro que vocês comecem lendo aqui a pergunta. Mário saiu da praça central e, orientando-se por este mapa, caminhou 4 quadras na direção oeste. Ou seja, ele estava aqui na praça central, ele se dirigiu 4 quadras na direção oeste. Qual é a direção oeste? Então, para você saber aqui onde fica a região oeste, você tem que olhar aqui nos pontos cardeais. Então, nós temos aqui que o oeste fica para o lado esquerdo. Então, ele vai andar 4 quadras do lado esquerdo aqui, Em seguida, depois, 2 quadras na direção norte. Então, norte fica para onde? Fica para cima. Então, ele vai subir mais 2 casas. A pergunta é, diante do exposto acima, onde Mário parou? Onde foi que ele parou? Na escola. Pronto, a resposta é a letra D. Está respondido. Então é isso, nessa questão você vai ler aqui a pergunta e de acordo com os passos dados, você vai se orientando aqui, baseado aqui nos pontos cardinais. Então nós temos aqui, ele saiu do centro, caminhou 4 quadras no lado direção oeste, que é o lado esquerdo aqui, Então vai 4 quadras, em seguida ele subiu 2, que é a direção norte. Então onde foi que ele chegou? Na escola. Segunda questão, que é descritor 3. 2 escadas estão encostadas em 2 muros, como mostra a figura abaixo. A pergunta é, quanto medem os ângulos formados pela escada maior e pela escada menor do muro? Então, nós temos aqui a escada maior, que é essa escada aqui, e nós temos aqui a escada menor. A pergunta quer saber qual o ângulo formado. Então, a escada maior formou o ângulo de 30 graus, e a escada menor o ângulo de 48. Então, a resposta é de 50 e 48. Então, nós temos aqui, 50 e 48. Então, a resposta aqui é a letra B. Pronto, está respondido. Terceira questão, que é do descritor 6. Um navio pirata faz as seguintes mudanças de direção, como mostra a figura abaixo. Então, nós temos aqui a figura. E a pergunta quer saber, as mudanças de direção que formam ângulos retos estão representadas nos vértices, que é o vértice, são os cantos. Então, você vai localizar aqui quais são os pontos que formam o ângulo de 90 graus. Então, ele saiu aqui nessa direção. Esse ângulo aqui, ele é um ângulo de 90 graus? Não, ele não é um ângulo reto. Então, ele aqui é um ângulo agudo. Esse ângulo B aqui é um ângulo de 90 graus? Não, ele é um ângulo obtuso. O ângulo C é 90 graus? Sim, para ser um ângulo de 90 graus, aqui no canto temos que formar um quadradinho com um pontinho dentro. Então, esse ângulo aqui é 90 graus. Então, nós temos que o ângulo C é 90 graus. O ângulo D também é 90 graus, porque nós temos aqui um quadradinho com um cantinho aqui. Então, nós temos o ângulo C e o ângulo D são ângulos de 90 graus. Então, a resposta aqui qual é? É a letra A. O ângulo C e o ângulo D. Pronto, está respondido. Então, nós vemos aqui que são questões simples. Questão 4, que é o descritor 12. Rodrigo reservou em sua chácara um terreno de forma retangular para o plantio de florestas. Para cercá-lo, ele utilizou tela e um portão de 2 metros de madeira. Rodrigo gastará quantos metros de tela? Então, a pergunta aqui quer saber quanto é que ele irá gastar com somente telas. Então, nós temos aqui 25, essa tela aqui de 25. Nós temos essa tela aqui de 40. Essa outra tela aqui que é 40. Por que 40? Porque essa tela aqui ela é igual a essa. Também é 40. E essa outra tela aqui. Essa outra tela aqui é 25 mais 2. 25 mais 2, que é quanto? 27. Pronto, agora nós iremos somar. Somando 25 mais 40 mais 40 mais 27, vai dar 132, que é a resposta aqui. Logo, a resposta é a letra B. Está respondido. Quinta questão, que é do descritor 13. O jardim da Renata tem formato da figura abaixo. Então, nós temos aqui o jardim da Renata. A pergunta é, usando como unidade de área o quadradinho da malha, conclui-se que a área da região sombreada é. Então, se observarmos aqui, pegarmos essa região aqui,
colocarmos ela aqui, nós vamos ter um retângulo aqui completo. Ó. Então, nós temos aqui ó, 1, 2, 3, 4 e 5. 5 multiplicado por 1, 2 e 3. Pronto. Quanto é 5 vezes 3? 15. Logo, a resposta é a letra C. Nessa questão, somente isso. Você vai pegar essa parte aqui, ó, e vai colocar ela aqui. Feito isso, nós observamos que nós temos um retângulo aqui, ó. Então, vai ser 5 quadradinho vezes 3. 5 vezes 3, 15. Ou então, você pode contar quadradinho por quadradinho. Sexta questão, que é o do escritor 16. Na reta numérica da figura abaixo, o ponto G corresponde ao número 1 e o ponto H ao número 2. A pergunta quer saber, nesta reta, o ponto correspondente ao inteiro 5 é. Então, nós temos que aqui o G é 1, o H é 2, logo o I vai ser o 3, o J vai ser o 4 e a letra K vai ser o 5. Pronto, a resposta aqui é a letra K. Letra A. Pronto, está respondido. Somente isso. Então, observamos que são questões simples. Basta observarmos aqui a pergunta. Sétima questão, que é o do escritor 18. O professor de matemática escreveu a seguinte expressão numérica no quadro negro. Então, nós temos aqui uma expressão no quadro e é para você responder ela e dizer qual é o valor de K. Então, observamos aqui que nós temos aqui uma radiciação. Então, a radiciação tem prioridade com relação aos demais aqui. Então, nós vamos resolver aqui a radiciação. Repetimos aqui, ó, até a radiciação. Qual a raiz quadrada de 49? A raiz quadrada de 49 é 7. Colocamos aqui o 7. Fechamos aqui o colchetes. E repetimos aqui, dividir para 7. Pronto. Resolvemos aqui a radiciação. Agora, nós iremos resolver aqui dentro do parênteses. Repetimos aqui, ó, menos 7 mais 14 dividido. E resolvemos aqui dentro do parênteses. 5 menos 7. Sinal diferente, conserva o sinal do maior e subtrai. 5 menos 7 vai dar menos 2. Fechamos aqui o colchetes dividido por 7. Pronto. Vamos resolver agora dentro do colchete. Dentro do colchete nós temos uma divisão. A divisão tem prioridade. Então, nós repetimos aqui, ó. K igual a menos 7 mais. Vamos dividir 14 dividido por menos 2. 14 dividido por menos 2 vai dar menos 7. Fecha aqui o colchetes dividido por 7. Vamos resolver agora dentro do colchetes. Menos 7 mais menos 7. Menos 7 mais menos 7 vai dar menos 14. Então, vai ser menos 14 dividido para 7. Menos 14 dividido para 7 vai dar menos 2. Pronto, está respondido. Logo, K igual a menos 2. A resposta é a letra D. Somente isso. Então, em questões como essa de expressões, vocês têm que saber a ordem de resolução. No caso aqui, nós começamos pela radiciação. Depois da radiciação, nós resolvemos dentro do parênteses. Depois, dentro do parênteses, nós resolvemos a divisão dentro do colchetes. Finalmente, o colchetes. E, por fim, a divisão aqui. Oitava questão, que é do escritor 20. Um comerciante fez 3 vendas e teve prejuízo de R$16. Na primeira venda, ele teve prejuízo de R$16. Na segunda venda, ele teve prejuízo de 20. E na terceira venda, ele teve um lucro de R$45. Podemos calcular o saldo resultante dos 3 negócios efetuados da seguinte maneira. Então, você vai aqui armar a expressão e no final você vai descobrir qual é a expressão correta. Então, nós temos um prejuízo. Se é prejuízo, então vai ser o sinal de menos. Menos 16. Depois, ele teve outro prejuízo de menos 23. E depois, ele teve um lucro de 45. Então, mais 45. Então, se observarmos aqui, nós vamos ter menos 16, menos 23, mais 45. Então, menos 16, menos 23, mais 45. Então, aqui a resposta é a letra A. Então, nós vamos terminar. Ó. Menos 16 com menos 23 vai dar menos 39. Menos 39 mais 45 vai dar 6 positivo. Pronto. Ó. Então, a resposta aqui é a letra A. Então, nessa questão, você vai lendo aqui a pergunta e vai resolvendo. Ó, menos 16. Por que menos? Porque é prejuízo. Toda vez que for prejuízo, você vai usar o sinal de menos. Quando for lucro, o sinal positivo. Então, nós temos aqui, ó, menos 16
depois menos 23, depois mais 45. Mas vocês, quando chegarem aqui, vocês podem pensar, mas não deu nenhum, mas deu. Ó. Se fizermos jogo de sinal aqui mais por menos, vai dar menos. Ó. Então a resposta é a letra A. Questão 9, descritor 28. Na vitrine de uma loja estava expresso o seguinte anúncio. Então nós temos aqui um anúncio dessa camiseta aqui, que é só 40 em 2 vezes, ou 35% de desconto à vista. A pergunta é, diante da propaganda, na compra à vista, o valor pago é. Então nós temos, se for comprado à vista, vai ter um desconto de 35%. Então nós vamos pegar 35% vezes 40. Por que 40? É o preço da camisa. Então nós temos 35 por 100 de 40. Podemos cortar esse zero aqui com esse zero aqui, porque é uma divisão. Vai ficar 35 vezes 4. 35 vezes 4 é 140. Então vai ser 140 dividido para 10. Ó, 140 dividido para 10. Podemos cortar esse zero aqui com esse zero aqui, porque é uma divisão. Ficou 14 por 1, que é quanto? 14. Pronto. Ó. Aí vocês podem pensar, 14 é a resposta? Não, por quê? 14 aqui é o desconto. O preço da camisa, da blusa aqui, é 40. Só comprado à vista vai ter um desconto de R$14. Aqui é o desconto. Então vai ficar, ó, 40 menos 14, que dá quanto? 26. Pronto, ó. 26 é o preço da camisa, da blusa comprada à vista. Então a resposta aqui é a letra D. Então tomem cuidado para não marcar aqui logo quando chegar no 14, porque o 14 aqui é o desconto, não é a resposta ainda. Porque nós temos que descontar do preço da camisa menos o desconto. Questão 10, que é o descritor 30. A fórmula F igual 9 sobre 5 vezes graus Celsius mais 32 serve para converter a temperatura Fahrenheit em graus Celsius, ou vice-versa. O termômetro acusa graus Celsius 100. O valor da temperatura em Fahrenheit é. Então nós vamos transformar aqui graus Celsius em Fahrenheit. Pegando aqui a fórmula F igual 9 sobre 5 vezes C mais 32. Vamos substituir, ó, o C por 100. Ó, já dei logo a resposta, mas vamos fazer o cálculo. Ó, vamos substituir o C por 100. É o que foi dado aqui, ó. Então ficou 9 sobre 5 vezes 100 mais 32. Podemos dividir o 100 por 5, que vai dar 20. Vamos dividir o 100 por 5, que vai dar 20. Então vai ficar 9 vezes 20 mais 32. Quanto é 9 vezes 20? 180. Então vai ficar 180 mais 32. 180 mais 32 é quanto? 212 Fahrenheit. Pronto, está respondido. Então, nessa questão, nós pegamos aqui a fórmula e substituímos. No lugar de C, que é graus Celsius, nós colocamos 100. Dividimos aqui o 100 por 5, que deu 20. Em seguida, multiplicamos 9 vezes 20, que deu 180. Somamos aqui, que deu 212. Pronto, está respondido. Questão 11, descritor 36. O gráfico abaixo mostra como a temperatura média no estado do Rio de Janeiro variou durante 50 horas seguidas. Registros desse tipo são continuamente obtidos no Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. Então, aqui é uma questão adaptada, nós temos aqui o gráfico que mostra a variação da temperatura. Segundo o gráfico acima, a temperatura mínima registrada nesse período foi de... O que é a temperatura mínima? É o ponto mais baixo. E a temperatura máxima é o ponto mais alto. Por exemplo, aqui, ó, a temperatura máxima foi aqui, ó, no dia, foi às 25 horas, calculado, né? Então, aqui quer saber qual é a temperatura mínima, quanto foi que registrou a temperatura mínima. Então, nós temos aqui, ó, a temperatura mínima, o ponto mais baixo que chegou, ó, foi aqui, ó. Vamos traçar aqui uma reta imaginária. Então, ó, se observarmos aqui, ó, a temperatura mínima ficou entre o 14 e o 16. Então, qual é o número que está entre o 14 e o 16? É o 15. Pronto, a resposta é a letra B, 15 graus Celsius. Somente isso. Questão 12. De acordo com os dados desse gráfico, o quadro que representa essas informações é. Então, observamos aqui que algumas questões não precisa ler todo o enunciado, basta você ler a perguntinha aqui, ó. De acordo com os dados desse gráfico, o quadro que representa essas informações é. Então, nós temos aqui um gráfico em cima, tem algumas informações. A partir desse gráfico, nós vamos responder aqui, vamos ver qual é a tabela que corresponde a ele. Então, nós temos, ó,
simplesmente não votariam, 62%. Então aqui pode ser ela, porque aqui tem 62, pode ser essa, porque tem 62, pode ser essa, porque tem 62. Essa aqui não pode ser, porque aqui diz que é 3, ó. Então vamos descartar a letra D. Segunda pergunta, falaria mal, 25%. Então aqui diz que 10% falaria mal, então aqui diz que é 25%. Só que aqui na tabela diz que é 10%, então nós iremos descartar essa, porque aqui diz que é 25%. Então, ou é a letra B ou a letra D. Que responderam outros, nós temos 10%. Então aqui tem 3% e aqui diz que é 10%. Então vamos descartar essa aqui também. Quem restou? A letra C, que é a resposta. Pronto, ó. Nesta questão, somente você vai analisar a pergunta aqui com a tabela aqui. Aí você vai descartando. Simplesmente falaria mal, 62. Então pode ser essa, pode ser essa, pode ser essa. Aí você descarta essa, porque aqui diz que era 3. Então você vai descartando até chegar ao resultado. Então observamos que em algumas questões não precisa ler todo o enunciado. A maioria não precisa, basta você ler a perguntinha aqui final. Então obrigado a todos pela atenção. Boa prova, Saeb, a todos.